Salve, salve meu povo, estamos aí de volta, professor Rômulo na área, e hoje nós vamos falar sobre o estudo dos gases. Nós vamos definir que tipo de gás nós vamos estudar, vamos falar sobre variáveis de estado, vamos aí mostrar para vocês a lei geral dos gases ideais ou gases perfeitos e vamos falar das transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Bora lá, acompanha comigo aí. Então, pessoal, o tipo de gás que nós vamos estudar aqui é um modelo idealizado que nós vamos chamar de gás ideal ou gás perfeito. Esse modelo se aproxima dos gases reais quando nós trabalhamos com gases reais a uma baixa pressão e em altas temperaturas. Então, é esse tipo de gás que nós vamos trabalhar aqui, beleza? Bem, para estudar os gases, nós precisamos definir as variáveis que vão ser relevantes para esse estudo. E aí nós vamos ter, então, as variáveis de estado. Bem, essas variáveis de estado vão ser três. Nós vamos trabalhar a temperatura, que nós vamos representar pela letra T maiúscula, beleza? Lembrando que a temperatura ela vai medir para a gente, né, o estado de agitação das partículas do meu gás. Nós vamos falar sobre o volume do gás. Vamos representar aí por V. O volume do gás ele vai ser dado pelo volume do recipiente no qual ele está contido, né? Porque o gás não possui forma própria. E vamos também falar sobre a pressão desse gás. Vamos representar por P. A pressão que o gás exerce, ela está relacionada com o choque das partículas do gás no recipiente no qual esse gás está armazenado, beleza? Então aí nós definimos o que é o gás ideal e as variáveis de estado que serão importantes para a gente seguir aí no nosso estudo. Agora nós vamos falar da lei geral dos gases ideais. Essa é uma lei muito conhecida. Imagina que nós temos aqui um recipiente. Esse meu recipiente tem uma tampa. Essa tampa ela é móvel. Dentro desse recipiente eu tenho um gás que está a uma pressão inicial, a uma temperatura inicial e tem um volume inicial, beleza? E aí eu vou provocar a modificação nessas variáveis de estado para um segundo momento. Eu vou ter aqui o meu gás dentro do meu recipiente, mais uma vez. E aí houve mudança na pressão, na temperatura e no volume, beleza? Então você tem um estágio inicial e o estágio final. E aí nós temos uma equação para relacionar o estágio inicial com o estágio final. Essa equação é escrita da seguinte forma: a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão
vezes o volume final, dividido pela temperatura final. Essa, então, é a nossa lei dos gases ideais ou dos gases perfeitos. Beleza? Pessoal, nessa expressão, a temperatura T, o T tem que ser dado em Kelvin, tá? Então, o meu T é em Kelvin. E aí eu preciso lembrar como é que eu faço a transformação de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. A expressão que relaciona as duas escalas de temperatura é temperatura Kelvin vai ser a temperatura na escala Celsius mais 273, beleza? Então, isso aqui também tem que ser lembrado, porque esta expressão vai ser trabalhada sempre com a temperatura em valor absoluto, ou seja, com a temperatura na escala Kelvin, beleza? Então, vamos seguir aí falando sobre as transformações gasosas. Para que haja uma transformação gasosa, é fundamental que eu tenha a modificação em, no mínimo, duas dessas minhas variáveis de estado, beleza? Então, eu tenho que modificar aí, no mínimo, duas dessas variáveis de estado para falar em uma transformação gasosa. A primeira transformação importante vai ser a transformação onde a temperatura não vai sofrer variação. E nós vamos chamar isso de transformação isotérmica. Beleza? Então, na transformação isotérmica, a temperatura T é constante. Da relação da lei geral dos gases ideais, nós temos P0 V0 sobre T0 igual a PV sobre T. Como a temperatura é constante, é igual, nós podemos tirar ela dessa equação e reescrevemos a equação geral para uma transformação isotérmica da seguinte forma. P0 V0 é igual a P vezes V. Bem, essa é conhecida como a lei de Boyle-Mariotti, beleza? Dessa relação, nós podemos estabelecer um resultado importante. O produto da pressão vezes o volume é constante, tá? E isso aqui implica que a pressão é inversamente proporcional ao volume do gás. Outra relação importante aí que você precisa saber. Para fechar a relação com a transformação isotérmica, nós vamos analisar um gráfico. Vamos construir um gráfico de pressão por volume. Beleza? Então, aqui eu tenho a pressão, aqui eu tenho o volume. Este gráfico ele vai ter essa cara. Essa curva vai ser chamada de curva isotérmica. Vou desenhar aqui mais algumas curvas isotérmicas. Tá certo? Essa curva em vermelho está uma temperatura T1, a pretinha T2 e a curva em verde T3. Nós podemos estabelecer uma relação entre as temperaturas de cada uma das curvas e quanto mais distante eu estou do eixo PV, maior vai ser a temperatura do meu gás. Então,
eu vou concluir que T3 é maior que T2, que por sua vez é maior que T1. Quanto mais afastado do eixo PV estiver, maior vai ser a temperatura. Bem, ao longo da curva, a temperatura é a mesma. Então, se eu pegar um ponto aqui na curvinha verde, qualquer ponto que eu pegar ao longo dessa curvinha vai ter a mesma temperatura. Beleza? A mesma acontece para as demais. Se eu pegar um ponto aqui na preta comparado com outro ponto, a temperatura vai ser a mesma porque essa curva é uma curva isotérmica. A temperatura ao longo da curva vai ser a mesma aí para qualquer ponto que eu pegar ao longo da curva. Bem, mas se por um acaso eu sair de uma curva e ir para outra, por exemplo, eu tenho aqui o ponto A na curva vermelha e vou para o ponto B na curva em preto, eu estou me afastando do eixo PV. Então, nessa condição, eu posso concluir que a temperatura de B é maior que a temperatura de A. E isso acontece porque eu estou mudando de curva isotérmica. Beleza? Então, essa aí é a transformação isotérmica. A segunda transformação que nós vamos trabalhar é uma transformação onde a pressão é constante. Nós vamos chamar essa transformação de transformação isobárica. Então, nesse tipo de transformação, como eu já falei, a pressão é constante. Nós podemos escrever a relação da equação geral dos gases, P0 vezes V0 sobre T0, igual a P vezes V dividido por T. Como a pressão é constante, sai da minha equação e aí nós podemos escrever esta relação da seguinte forma: V0 sobre T0 é igual a P sobre T. Esta relação é conhecida como primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Beleza? Desta relação, nós tiramos que a razão, volume, temperatura, isso aqui é constante, de tal forma que eu posso concluir que o volume é proporcional à temperatura absoluta T. Beleza? Agora vamos analisar este problema na visão gráfica. Vou construir um gráfico de volume por temperatura. Meu volume V, aqui eu tenho minha temperatura T, que está na escala Kelvin. Então, aqui nós temos o ponto do zero absoluto. Então, nós vamos associar aqui uma temperatura T0 com um volume V0 e uma temperatura T com um volume V. E vamos construir aí o gráfico volume por temperatura. Então, delimitei aí os dois pontos. Então, tá aí, segue a nossa curva, beleza? E observe que, teoricamente, aqui, o meu zero absoluto, ele vai ser atingido quando o volume do meu gás for igual a zero, beleza? Então, tá aí a nossa segunda transformação, a transformação isobárica. A terceira transformação e última é a transformação isovolumétrica. Essa transformação também pode ser chamada de isométrica ou isocórica. Então, são outros nomezinhos aí no qual
a transformação isovolumétrica pode ser chamada. Nessa transformação, nós vamos ter o volume sendo constante. Então, da expressão geral, P0 vezes V0 sobre T0 igual a P vezes V sobre T, nós vamos cortar o volume e vamos obter a relação para este tipo de transformação. Que vai ficar, então, P0 sobre T0 igual a P sobre T. Então, essa é a minha equação para uma transformação isovolumétrica. Dessa relação, nós podemos dizer que a razão pressão por temperatura é constante, beleza? E a pressão, então, vai ser proporcional à temperatura, né? Diretamente proporcional, beleza? Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Assim como na transformação isobárica, o volume era diretamente proporcional à temperatura. Então, para fechar, nós vamos construir o gráfico dessa transformação. Vamos fazer aqui um gráfico de pressão por temperatura, tá? Então, pressão P, temperatura T, medida em Kelvin. Eu vou ter aqui uma temperatura inicial T0, uma temperatura final T. Essa temperatura inicial T0 vai estar associado a uma pressão P0. A temperatura T vai estar associado à pressão P. Então tá aí os meus dois pontos. Vou ligar aqui os meus dois pontos e aí eu tenho o meu gráfico. Observa aqui mais uma vez o meu zero absoluto, né, me diz que a pressão tem que ser zero para que eu consiga obter este valor, beleza? Então lembrando que aqui é o zero absoluto. Tranquilo aí, pessoal? Então, essas são as 3 transformações gasosas que você precisa saber, beleza? Nós vamos trabalhar com elas sempre pensando na equação geral dos gases ideais. E dessa forma, você fica aí com menos equações para pensar. Você só precisa lembrar que uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. Uma transformação isobárica, a pressão é constante. E numa transformação isovolumétrica, o volume é constante. Beleza? Então, é isso aí por hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!